Olá, amigos. É uma alegria estarmos juntos para mais uma reflexão, como costumamos fazer no irmão Altino, para aproveitarmos bem tudo que a doutrina espírita nos oferece. E hoje nós temos como tema obsessão e enfermidades mentais. E para entendermos um pouco sobre isso, muito pouco, porque o nosso tempo também é pequeno, nós recorremos à informação de Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, na obra Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. E assim nos diz Manuel Filomeno de Miranda a respeito das doenças que estão contaminando ou estão se mostrando mais presentes no meio da humanidade. Fala-nos sobre a atualidade, aquilo que estamos vivendo neste momento, onde a solidão abraça o desespero, o vício se confraterniza com o crime e a perversidade envolve-se com a violência em demonstração de loucura efetiva, coletiva, que toma conta do planeta no seu momento de mudança moral e espiritual para melhor. É a dor, é o final, é a raspa do tacho, é o final, a sujeira do fundo do copo, que está vindo à tona. Para que tudo se torne límpido e cristalino, nós precisamos eliminar até o fim. É como uma ferida que está em processo de cicatrização, mas ainda tem células doentes comprometidas no seu finalzinho e precisa ser queimada, erradicada, eliminada, para então a cicatrização se fazer perfeita. Para entendermos então esse comportamento humano neste momento de mudança moral e espiritual do planeta, nós precisamos entender alguns tipos de pessoas que se manifestam com transtornos mentais. Então, dois tipos são muito interessantes de observarmos e é preciso também definirmos, sabermos exatamente esse tipo de pessoa, como pensa, como age. Um é o psicopata, aquele indivíduo que tem um padrão de comportamento ou que traz consigo um traço de personalidade caracterizada por um comportamento antissocial, uma diminuição da sua capacidade de empatia ou de remorso diante das atitudes e um baixo controle comportamental ou pela presença de uma atitude demasiadamente controladora, de dominância sobre as outras pessoas. Esses são espíritos que hoje denominamos psicopatas, mas são espíritos que trazem esse traço de personalidade. É da sua natureza ainda inferior e difícil, que precisa ser educada, trabalhada, e essa é uma das razões de estarem então reencarnados entre nós, compondo esta humanidade terrena neste momento. Imagine isto somando com essas condições de solidão, de vício, de perversidade que o mundo está trazendo à tona. Então, essas criaturas estão se manifestando com muito mais facilidade do que nós podemos imaginar. Vem um segundo tipo de pessoa portadora de um transtorno mental, que é chamado psicótico. O psicótico, o nome diz, é um transtorno mental que ele traz, caracterizado por uma desconexão com a realidade. Ele perde essa realidade material que todos estamos vivendo, mergulha num mundo diferente, visualizações diferentes, realidades diferentes daquela que todos estão vivendo. Esse é o psicótico. Mas por que é que isso acontece e até porque ele pode ter surtos mais leves ou mais graves, isso pode ser esporádico na sua vida ou permanecer um pouco mais. Mas isso se deve muitas vezes a uma doença psiquiátrica que ele desenvolve, a esquizofrenia especialmente, uma condição de saúde, outra alteração qualquer, remédios, medicamentos que ele possa tomar e ter como então um resultado, um efeito colateral, alterar essa sua realidade, seu mundo de realidade, e o uso de drogas que também provoca esse tipo de desconexão com a realidade. Mas também isto facilita e pode ser causado
por uma obsessão, influência de um espírito mau, de um espírito malfazejo, vingativo sobre essa criatura, levando-a a delírios, levando a um comportamento alterado, alucinação, uma agitação incoerente que ele possa trazer. O interessante é que a pessoa afetada por essas situações, ela não percebe, ela não tem noção que o seu comportamento está alterado. Só aqueles que com ela convivem, que a conhecem, é que podem perceber as suas mudanças. O interessante para nós é a questão de doutrina espírita. A doutrina espírita tem muito a contribuir para ajudar o tratamento dessas pessoas todas, porque ela faculta a nós a compreensão dos fatores causais dos sofrimentos, particularmente das problemáticas mentais que possamos apresentar, as problemáticas emocionais, comportamentais, esclarecendo quem é o enfermo, que é esse espírito imortal que vem trazendo consigo longas experiências de vida e que está vivenciando mais uma, mas não é a criatura, o persona de agora, ele é uma somatória de personas, de tantas vidas que trazem muitos conflitos dentro de si. E as razões, então, do seu padecimento nem necessariamente estarão nesta encarnação, mas provavelmente em outras que ele tenha vivenciado algo ruim. E a interferência dos parceiros de ontem podem acontecer nesse tipo de situação, de surtos psicóticos, de desequilíbrio das pessoas, parceiros de ontem, aqueles revoltados, transformados em inimigos e que estão em lutas acerbas de vingança e odiosidade. Tudo isso nos leva então a mantermos o vínculo dos transtornos mentais com os processos obsessivos, porque qualquer desequilíbrio mental abre brecha para que outras mentes transtornadas, impiedosas, maldosas ou simplesmente viciosas ou desejosas, invejosas, elas venham então a se inserir no código mental daquela criatura, influenciando o seu comportamento. Nos diz então Manuel Filomeno de Miranda que no aprofundamento do estudo da etiopatia, da loucura, não se pode descartar os incidentes obsessivos. Não dá para descartarmos a possibilidade da obsessão ou o quanto desta influência obsessiva está se vinculando àquele quadro. Vale para nós lembrarmos a questão 459 do Livro dos Espíritos, quando tem lá, no meio da sua resposta, aquele trechinho que diz: os espíritos influem em nossas vidas muito mais do que podemos imaginar, por vezes são eles que nos dirigem. Então, a gente vê que a influência de outras mentes, as influências mentais, nesta rede de conexões mentais que fazemos pelos nossos pensamentos, pelos nossos campos vibracionais, há uma interligação entre as criaturas e uma passa a influenciar a outra. É uma onda de influência que mexe com o comportamento. Nós vemos isso ser usado até nas questões de marketing e propagandas, quando há uma influência geral para a compra de determinado produto. E nós muitas vezes, mas eu nunca gostei disso, mas agora todo mundo, quem sabe, e eu vou também na onda. Então, por conta disso, mudamos muitas vezes o nosso comportamento, o nosso modo de ser. E às vezes gerando esses quadros de doenças difíceis de nós conseguirmos solucionar. Divaldo Pereira Franco nos diz que diferenciar obsessão de transtornos psicológicos é muito difícil. Para nós é muito difícil, porque primeiro teríamos que fazer a análise do comportamento antes do surto, do comportamento daquela pessoa. Então seria conhecer muito bem a pessoa no seu modo de ser, até ali, até aquele momento de dificuldade,
para nós percebermos se era algo dela ou algo que exterior que está agindo sobre ela. Segundo, ele fala das alucinações, que é mais fácil a gente perceber nas alucinações, porque na alucinação, que seria então a psicopatia, o indivíduo fala assim, não, porque aquele homem, ele, referindo-se a uma outra pessoa. Enquanto no caso, no caso do psicótico, na psicopatia, a pessoa diria assim, eu quero, eu gosto, a referência é a primeira pessoa, do singular. E o outro, né, o caso do psicótico, ele diria nós, eles, então ficaria até mais fácil de observar isso. E fala também na questão das depressões desses transtornos, que nem sempre é fácil de separarmos as coisas, porque elas existem em consequência de causas fisiológicas e em consequência de causas psicológicas. Então, veja, é um emaranhado muito grande de dificuldades para podermos discernir uma coisa da outra. O escritor irlandês Joseph Murphy, ele diz assim, a personalidade odiosa, frustrada, distorcida e deformada está fora de sintonia com o universo. Porque o universo é amor. Qualquer comportamento fora desse padrão coloca também essa personalidade, essa pessoa fora da harmonia do universo, fora da sintonia com o amor. Adoece este amor na criatura, transformando-se em ódio, em frustração, transformando-se em deformidades mentais. E ela precisa voltar ao seu equilíbrio, que como filho de Deus era o seu original. Era o seu pontapé inicial na trajetória que deveria fazer. Então, para esses casos todos dessa recuperação e retorno à sintonia universal com a lei do amor, é que nós temos tido as reencarnações sucessivas. Mas também vemos nas reencarnações que os espíritos com problemas psicológicos, quando eles vão se reencarnar, eles trazem consigo altas cargas de conflitos e consequentemente, essas cargas trazem obsessores consigo. Reencarna-se trazendo tudo isso, esse vínculo. Mas o que nós temos observado, conforme analisa Divaldo Pereira Franco, que nem todos os transtornos mentais, psicológicos, existe obsessão. Não são todos os transtornos que são causados por uma obsessão ou que se estabelece um processo obsessivo. Mas em todos os transtornos existem espíritos endividados. São espíritos endividados todos aqueles que estão portadores de transtornos mentais, são espíritos endividados. E, lógico, se ele deve, atrás dele vamos ter sempre um cobrador. A fatura chega e ele vai ter que resgatar essa fatura. Então, a doutrina espírita, ela vai colaborar em tudo isso com uma ação terapêutica, né? Tudo isso poderá ser sanado por uma ação terapêutica e também por ação convencional espírita no tratamento para que as pessoas pudessem se melhorar. Dr. Bezerra de Menezes, quando encarnado, ele falou algo muito sério que nós precisamos refletir. Ele recomendava para uma pessoa em sofrimento mental que a família deveria se reunir para um tratamento no centro espírita, porque todos da família estão relacionados entre si. Não existem inocentes, não existem vítimas. Se aquele indivíduo portador dessa necessidade veio naquele núcleo familiar, é porque o núcleo deve a ele um atendimento, um socorro, e todos precisam ser amparados. Então o passe, a prece, a vibração, o conhecimento, o aprendizado vai ajudar esta família, aliviando o fardo
a ajudar ainda aquele elo mais frágil da corrente familiar. Diante de qualquer problema psíquico, então, nós espíritas precisamos reconhecer 3 coisas muito importantes. Elementos orgânicos estão envolvidos nesses processos, com a alteração da química cerebral. E é preciso, para esse caso, terapêutica medicamentosa. O segundo ponto, influências espirituais, existem nesse processo sempre. E então, precisamos do auxílio da terapêutica e acadêmica para eles, mas também a questão do centro espírita poder ajudar. Os motivos dos problemas nós temos que avaliar, as questões reencarnatórias, uma análise total disso, porque é a chave que vai explicar a causalidade das coisas. Assim, os aspectos psiquiátricos e espirituais nos transtornos emocionais podem ser melhor entendidos, porque ao reencarnar, o espírito projeta os próprios conflitos que vai modelando a desarticulação dos neurônios cerebrais, na formatação do seu próximo corpo físico, daquele que ele vai se utilizar. E isso projeta então e realiza sinapses desastradas, incoerentes entre si, e a culpa que ele carrega faz com que atraia a quem prejudicou e se aproveita disso para comunicar-se. Então, o transtorno começa desde a formação do novo corpo físico no processo reencarnatório, quando há comprometimentos dos neurônios, há comprometimento das regiões cerebrais, mas isso também vai atrair para si aqueles a quem ele de alguma forma devia algo. Aos espíritas, então, cabe observar o seu próprio pensamento, fazer leituras saudáveis, orações, ações no bem, porque tudo isso vai ajudar a minimizar as dificuldades que estamos trazendo. Porque é muito fácil ir à casa espírita pedir para tirar o espírito obsessor. Isso pode até acontecer com algum processo de desmagnetização dos campos energéticos que unia obsedado ao obsessor. Mas não vai fechar a porta, não vai bloquear outras influências ou até o retorno desse próprio, se ele também não mudou o seu modo de ser. Então, o principal trabalho de desobsessão na casa espírita não é tirar o espírito para aliviar os transtornos mentais daqueles que estão padecendo, é a transformação moral dele através do conhecimento, dos ensinos, dos fundamentos da doutrina, das razões de nossas dores, das nossas aflições, e assim ele poder mudar as suas trilhas mentais, para que o pensamento não fique contínuo naquelas dificuldades e ele possa então encher-se de esperança e de alegria. Foi isso que Jesus falou quando ele fazia os processos de cura e recomendava: vá e não peques mais. Quer dizer, vá e não siga os mesmos caminhos. Meus amigos, precisamos mudar os trilhos do nosso existir. E é a isso que a doutrina espírita se presta, e é assim que, mesmo entendendo o vínculo das obsessões com os transtornos mentais, ela diz que é possível ajudarmos, se não sanarmos de vez, ajudarmos até a dinâmica da medicação atual, da medicina atual, mas nós precisamos colaborar para que tudo se torne um projeto eficaz e eficiente no combate às dores humanas e o reequilíbrio da alma. Muita paz a todos, muita alegria no coração, que Deus abençoe hoje e sempre.